Eu falo muito assim que a dor ou ela une ou ela separa. Exato. Eu e meu esposo, nós fizemos 25 anos de casado. Nós tivemos a graça, né, de casar de novo, né, de fazer as bodas de prata. E eu entrei com o mesmo vestido que eu casei há 25 anos atrás. Ai, que E meu pai com o maravilhoso. mesmo terno, 25 anos depois. Que Na minha maravilhoso. casa sou eu de mulher e 8 homens, então a única filha, né? Ele fala: Olha, eu tive uma só, mas levei para o altar 2 vezes. Que E eu Exato. legal. fico olhando que lá atrás, eu e meu esposo casamos muito jovem, com 19 anos, começamos a empreender muito cedo, tivemos filho muito cedo, e a rotina e a loucura do trabalho e as dores da vida, e no meio do caminho nós perdemos um filho muito cedo, nosso filho nasceu e faleceu, o nosso segundo filho. Era um momento de tanto conflito, de tanta dor, onde nós quebramos as empresas, e a nossa primeira decisão, nós vamos se separar. E a gente se separou e nós ficamos de 3 para 4 meses separados. E assim, e foi um caos. Eu lembro, sabe? Eu lembro de eu voltando para casa do meu pai, o caminhão encostando, os brinquedos dos meus filhos, porque a gente morava, né? Meu pai morava numa casa de fazenda, tinha a casa dos meus irmãos em volta, tinha vários sobrinhos pequenos. Então, o meu filho, que era filho único, de repente, aqueles brinquedos sendo compartilhados, ele vendo, ele olhando, ele não entendendo nada. E tudo que tinha ali acabando, assim, da noite para o dia. E essa cena nunca mais saiu da minha cabeça. E foram alguns meses ali, a gente conversando, né, e orando, e entendendo em Deus. Estávamos nessa época distante do Senhor, lógico, né, afastado de Deus, ninguém se separa próximo Sim. de Deus, Sim. de tudo que a gente estava vivendo. E quando nós restauramos o nosso casamento, foi algo assim que Deus fez assim sobrenatural nas nossas vidas, porque eu lembro que quando a gente voltou, o Renato ainda estava muito machucado com muitas coisas ali das dores, assim, em relação até ao mundo espiritual mesmo, a igrejas. E nesse momento, eu falo assim, no momento difícil, a gente estava morando numa casa de pau a pique na beira do rio, com um filho pequeno. E eu sedenta por Jesus, não éramos pastores, nada ainda, mas meu marido tinha um chamado desde que ele se converteu. Foi o tempo assim que a gente mais viu a mão de Deus na nossa vida. Porque nesse dia, teve um dia que eu peguei meu filho pequeno e nós andamos quase 2 quilômetros numa estrada de chão escura. Encontramos uma igrejinha que tinha no bairro, que era um bairro de roça, onde a minha vizinha, que morava, nós éramos moradores novos desse bairro, nos convidou para ir na igreja. O Renato não quis ir, eu fui com o Caio, ela e o esposo. Quando nós chegamos lá, tinha o pastor pregando, essa moça que me convidou cantando, o marido dela no banco, eu e meu filho, e a esposa do pastor ali. A igreja vazia, só tinha gente. E aquele homem ministrou sobre a minha vida e foi algo assim sobrenatural. Ok. Eu lembro que eu voltei para casa numa fúria do Senhor, cheia do Espírito Santo, entendendo todo aquele processo de estar quebrada na beira do rio, daquela situação. Eu entrei em casa e olhei para o meu marido no olho dele e falei assim, ó, chega. Você nunca mais vai viver de migalhas de bênção das minhas orações. Ou se você se transforma num homem de Deus, num marido de Deus, num servo do Senhor, ou eu vou pro inferno, mas eu largo de você, porque eu não quero mais um homem meia boca na palavra. E ele ficou assustado, olhando para mim assim, meio que sem entender. E eu comecei, porque essa igreja tinha que estar cheia, que culto maravilhoso, para a glória de Deus, né? Meu marido entendeu ali, nós fomos na presença do Senhor, mudamos para uma outra cidadezinha ali congregando, numa igreja onde nós somos muito cuidados ali, e um belo dia eu recebo a notícia sobre aquela igreja, que é uma igreja onde eu orava e eu falava que aquele pastor era tão ungido que aquela igreja tinha que estar cheia, porque a minha vida tinha sido mudada. E uma moça me falou, eu preciso te contar uma coisa, sabe aquela igreja qual você foi? Sim, então. Aquela moça que te convidou, ela estava tendo um caso com o pastor. Por isso a igreja estava vazia. Então ela te convidou e só quem não sabia era o esposo dela, você que era a vizinha nova, seu filho pequeno, a esposa dele. O resto, toda a igreja sabendo, eles tinham se retirado. Era por isso, Deus tirou aquele pastor, hoje trouxe um outro pastor para a congregação e para a glória de Deus a igreja está cheia. E naquele momento o Senhor falou, viu como eu te amo? Viu como o meu amor pela sua vida é sobrenatural? E ali eu vi que o amor de Deus para minha vida era tão grande, que mesmo aquele homem em pecado,
Ele Deus não usou ele. permitiu que o pecado dele me afastasse ainda mais de Deus. Ele usou aquele pregador no púlpito para falar. O Espírito Santo agiu sobre a minha vida porque ele sabia da minha busca. Ele Sim. não permitiu o pecado porque ele revelou e tirou o homem dali. E eu saí curada e ministrada. E ali foi uma lição. Desde esse dia eu falei, meu Deus, nós não precisamos se preocupar com os nossos dízimos, com as nossas ofertas, para onde está indo, se eu dou ou não dou, eu só tenho que É isso obedecer. mesmo. Eu não tenho que estar preocupado com o que esse pastor está fazendo, nada. Eu só tenho que ir buscar e entregar mais de Deus, porque o Senhor, ele vai fazer. Ele vai ter misericórdia e vai fazer. É E isso quanto o mesmo. pecado do outro, ele vai revelar, ele vai tirar, ele não vai deixar ninguém brincar com o nome dele, nem com a igreja dele. E Tá foi bom. sobrenatural. E ali nós fomos entendendo a mão de Deus na nossa vida. E o Senhor cada vez mais nos unindo em casal. E a gente, né, por muitos anos empreendendo em casal, caminhando junto, trabalhamos junto, ministramos junto, tudo que o Senhor tem feito. E quando nós fomos para as nossas bodas e eu olhava assim, que a mesma emoção, acho que uma emoção maior do que 25 anos atrás, foi Jesus, obrigada. Obrigada porque na minha época o divórcio não era assim, não saía do dia para a noite. Obrigado porque o Senhor permitiu que a gente restaurasse, que a gente vivesse, sabe, ver meu filho entrando com a minha mãe, né? Ai, que lindo. Eu entrando com meu pai novamente, minha filha entrando com o pai dela, nossa família ali no altar de Deus, ceando junto no nosso, o privilégio, né, de viver o segundo casamento com o mesmo homem, não com outras pessoas. E eu fico olhando e quando eu vejo uma família se destruindo, por isso que meu coração se encheu de alegria quando vocês aceitaram esse convite para a gente estar falando disso aqui, porque as pessoas não têm noção. Às vezes eu vejo algum problema, algum casal brigando, fazendo, eu falo assim, olha, deixa eu te falar uma coisa, o alvo não é você. O diabo, ele é estratégico, ele age com paciência, com sabedoria, com soberania, ele é Isso extremamente mesmo. estratégico. O alvo não é você, é sua filha lá na frente, é seu filho lá na frente, é esse bebê que está no berço, é essa família que está construindo, não tem nada a ver com você. Tem a ver com a família que você construiu, tem a ver com os filhos dos teus filhos lá na frente. Sim. É por isso que ele está insistindo tanto. Essa consciência, quando você disse assim, eu cheguei para o meu marido e eu falei para ele, eu quero um homem de Deus. Muitas mulheres têm pedido isso.